Bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos à TPC do Núcleo Pedagógico, da Diretoria de Ensino. Hoje nós vamos estar falando um pouquinho sobre as contribuições para o encerramento do primeiro bimestre. Lembrando que nós estamos chegando ao final do primeiro bimestre, que ele encerra dia 30, né? Então algumas contribuições, algumas informações para auxiliá-los. Então, nosso objetivo geral de hoje é estar orientando as ações e algumas informações que são importantes, que vão contribuir efetivamente para o encerramento do bimestre. Nossa pauta de hoje, nós vamos estar falando um pouquinho sobre o diário de classe online, né? Não como funciona o diário, como entra, como fazer o diário, mas o porquê fazer o lançamento de frequência, o registro de aulas, nota, o fechamento do diário de classe. Vamos falar também um pouquinho sobre o centro de mídias, o fechamento do bimestre e um pouquinho também sobre busca ativa. Então, aqui alguns combinados, né, sobre a nossa TPC. Então, manter as câmeras e os microfones desligados, sempre que necessário, para alguma pergunta ou comentário, estar utilizando o chat. A reunião está sendo gravada. Aguardar os momentos de interação, pedir a palavra, né, levantar a mãozinha, e quando for interagir, fazer o favor de se identificar. Lembrando também da nossa lista de presença, que através dela a coleta de participantes, então a gente gera a nossa lista de presença, juntamente com a lista de presença que é gerada do Teams automaticamente, né, e a importância da realização da avaliação da TPC para os nossos registros da diretoria. Então, dando início, uma frase aqui para vocês: a avaliação escolar hoje só faz sentido se tiver o intuito de buscar caminhos para melhorar a aprendizagem. Então, a gente olhar um pouquinho, buscar caminhos, sempre buscando melhorar a aprendizagem dos nossos alunos. Então, dando início aqui ao nosso diário de classe digital. Então, o diário de classe digital, ele é respaldado pela resolução da Secretaria da Educação de 16, do dia 31 de janeiro de 2020. E nele vai dispor, né, ele dispõe sobre os registros do diário, da rede estadual, e dá algumas providências correlatas. E o secretário da Educação, nessa resolução, ele considera a necessidade de acompanhamento sistemático, também o registro de frequência, de processo de aprendizagem dos alunos durante o ano letivo, a necessidade também de estar padronizando, racionalizando esses procedimentos técnicos e administrativos. Então, a disposição de ter registros de forma transparente, ágil, segura, tanto para a família quanto para o aluno, tá? E aí, no primeiro artigo, ele coloca que o diário de classe, ele constitui um instrumento de registro legal de registro, tá?
das atividades diárias, tudo que é desenvolvido na sala de aula junto aos alunos. Então, envolvendo todos os apontamentos, os conteúdos que devem ser trabalhados, as avaliações, a frequência do aluno. Hoje a gente sabe que a gente tem que lançar a frequência do aluno, além da frequência, se aquela aula está sendo presencial ou não presencial, né? Então, a gente também tem que estar lançando tudo o que a gente faz na sala de aula, para a gente ter realmente esse acompanhamento do rendimento escolar, né, de cada aluno. No artigo 2º, ele coloca que a partir de 2020, o diário de classe, né, os registros, a avaliação, a frequência, ele será exclusivamente de maneira informatizada na plataforma SED. Então, dentro da resolução, a gente tem aí o que é, né, que é um instrumento legal, que ele, a partir de 2020, será totalmente informatizado. No artigo 3º, a gente tem algumas informações contidas no diário de classe, que eles geram documentos de escrituração escolar. Então, o diário de classe, gerando esses relatórios de acompanhamento, de frequência, de lançamento de notas, de aproveitamento do aluno, ele vai gerar toda a documentação de escrituração escolar da vida acadêmica do aluno. Por isso que tem que estar sempre atualizado. No artigo 4º, ele coloca o que cabe a cada integrante da equipe escolar quanto ao diário de classe. Então, primeiro, ao diretor da escola, então, orientar, supervisionar e acompanhar os registros, né, sempre mais, assim, orientando mesmo, assegurando que todos esses dados sejam inseridos no sistema, estar consultando, né, para ver se está em dia. Quando um pai vai para uma reunião, ele pode gerar o relatório, ter essa consulta online, tanto de nota como de frequências, tá? E adotar outras medidas. Depois, quanto ao GOE, né, o gerente de organização escolar, ou outro servidor que faz o papel de GOE, ele tem que manter sempre o diário de classe atualizado com os dados de lista de presença de alunos, horário das aulas, a associação do professor à classe. Então, quem pegou a aula do que daquela classe, então ele tem que estar registrando, para que na hora que o professor vai fazer o seu registro, não dê conflito, né, que um professor já registrou aula naquele devido momento. Então, está sempre deixando em dia esse horário. E aqui, né, a gente ressalta para não ficar mudando toda hora o horário da escola. Por quê? Porque acaba nós tendo problema na hora do registro dos professores. E ao professor? O que cabe ao professor? Então, perante a sua turma, né, ele vai fazer o diário de cada turma sua, ele vai estar lançando a frequência, né, como eu já falei, a frequência do aluno, e se a aula é presencial ou não presencial, vai registrar o conteúdo, o que foi dado. Aí nós vamos parar um pouquinho. Tem algumas disciplinas que as habilidades já vêm elencadas. Então, eu vou lá e eu vou ticando as habilidades que eu trabalhei naquele bimestre. Existem outras disciplinas que a gente não tem essas habilidades registradas, pré-registradas. Então, cabe ao professor, no campo de observações, estar registrando essas habilidades
que ele vai estar trabalhando. E no final, né, do bimestre, estar lançando a nota que vai expressar o resultado do aluno durante aquele bimestre. E no final do ano, a gente também vai estar lançando o quinto conceito, a nota final, que é o que vai ser utilizado também para o conselho de classe final. Lembrando sempre que a gente pode levar em conta, na hora dos nossos registros, tudo que o aluno faz, tá? Os roteiros de estudos, aulas síncronas, assíncronas, centro de mídias, a gente tem que levar em conta tudo aquilo que o aluno faz. E também cabe ao professor manter o diário sempre atualizado e os dados de avaliação e frequência dos alunos. Então, o professor está lá diariamente, ele vai estar registrando a frequência e o registro da sua aula. E no caso de ausência de professor, não tem professor, quem que vai fazer esse lançamento da sede? É de responsabilidade do trio gestor da unidade escolar. Então, cabe ao diretor, ao vice ou ao professor coordenador estar fazendo esse registro no diário de classe quando não existe professor, quando aquelas aulas ainda não foram atribuídas. Não existe professor para aquelas aulas. E no caso do professor tirar uma licença, está afastado, quem que vai fazer esse registro? Se esse afastamento for superior a 15 dias, e essa aula for atribuída, é de responsabilidade do substituto estar fazendo esse. Se não tem o substituto, no caso do afastamento do professor, cabe ao trio gestor estar fazendo esse registro. Equipe de supervisão e ao núcleo pedagógico. Então, cabe a essas duas equipes estar orientando, acompanhando o cumprimento de prazos de inserção desses dados, né? Acompanhar e articular junto com a unidade escolar, com a equipe gestora, em casos que a gente percebe que o registro não está sendo efetuado. Então, estar apurando sempre os dados que estão sendo inseridos dentro do diário de classe. Então, o núcleo pedagógico e os supervisores cabe orientar, acompanhar o cumprimento dessas ações. O CI, né, Centro de Informações Educacionais e de Gestão da Rede Escolar. Então, eles precisam sempre estar deixando a vida escolar do aluno em dia para que o GOI possa manter o diário de classe em ordem também, e a UNIT estar apoiando e informando sobre a utilização do mecanismo de como utilizar o diário de classe. Lembrando que aqui, junto com o UNIT, nós temos os dois PCNPs de tecnologia que estão apoiando também na ajuda da utilização desse mecanismo. Então, dando informações ao Proatec da escola para que o Proatec possa estar ajudando os professores, cada um dentro da sua unidade escolar. O núcleo de matrícula, né, sempre está deixando a matrícula em ordem, em caso de remanejamento, de transferência, de abandono. Então, estar fazendo esses registros para garantir que o diário seja sempre correto, né, fidedigno ao que está acontecendo na vida escolar desse aluno. Quanto aos recursos humanos, né, cabe ao núcleo de frequência e pagamento também fazer esse acompanhamento do diário de classe, porque a gente sabe que através desses dados a gente pode estar colhendo a frequência também
dos professores nesse período de pandemia, nesse período de aula remota. E também ver a associação, se a associação do professor à classe está correta, tá? E quando o professor fez, ou alguns professores fizeram, a adesão ao programa da compra do computador, né, programa computador do professor, ele declarou ter ciência de algumas coisas. Então, uma delas era não cometer falta injustificada, e no segundo item ele fala deixar de lançar nota e frequência no diário de classe, do qual trata a resolução 16. Então, se o professor que fez a compra do computador pelo programa não deixar o seu diário de classe em dia, ele não vai estar recebendo a parcela do subsídio. Então, ele tem que estar também com o seu diário de classe aí em ordem para estar recebendo também esse subsídio. Vamos lá agora falar um pouquinho sobre o Centro de Mídias. Assim como o diário de classe, o Centro de Mídias também tem um respaldo legal, né? Então, nós temos a resolução SEDUC 11, de 26 de janeiro, a resolução SEDUC 32, de 5 de março, e o comunicado 312, de 1º de abril, que eles dispõem sobre o Centro de Mídias. Então, na resolução 11, ela institui o Centro de Mídias para a necessidade de atendimento dos objetivos de aprendizagem previstas para o ano letivo de 2021, nos planos da escola de cada docente para cada série, ano, módulo, ciclo. Então, esse decreto ele passa a instituir o Centro de Mídias como uma necessidade de atendimento à aprendizagem, tá? Eu não coloquei aqui a resolução toda, eu só coloquei alguns artigos, tá? E depois, se alguém quiser, pode solicitar, a gente encaminha a resolução na íntegra para vocês poderem ler. Então, no artigo 8º, ele diz que nos dias letivos, o estudante que não estiver em aula presencial, né, de acordo com o planejamento da equipe escolar, eles deverão obrigatoriamente assistir às aulas do Centro de Mídias. As atividades realizadas pelo Centro de Mídias serão contabilizadas como frequência regular do aluno. O aluno, quando em atividade escolar não presencial, deverá interagir com o professor da respectiva unidade escolar por meio do Centro de Mídias. Então, vamos parar um pouquinho aqui. Meu horário não bate, eu tenho aula, tá hora, mas a aula do Centro de Mídias não bate com o horário da minha aula. Por favor, a equipe gestora, não fique trocando horário, porque vai dar problema no diário de classe. O aluno vai ficar maluco com o horário, porque ele nunca vai saber que hora que ele tem aula. O professor vai ficar maluco e a equipe gestora vai ficar maluca. Então, a gente tem que ter o bom senso. Entra na programação, de acordo com a programação do Centro de Mídias, qual aula cabe ou casa no meu horário. Então, nessas aulas eu vou assistir ali ao vivo. Não deu para assistir ao vivo, não tem problema. Assiste o repositório.
Ah, mas aí não vai lançar minha frequência, não vai contabilizar minha frequência. Vai contabilizar sua frequência. A frequência do aluno, ela é contabilizada a partir do momento que ele loga no centro de mídias e que ele responde à atividade daquela aula. Então, ele assistiu uma aula, orienta o aluno não só a sair do centro de mídias, mas a desligar o centro de mídias, deslogar. Quando ele for entrar novamente, ele vai fazer o login novamente, sempre fazendo esse movimento para que cada vez que ele entre no centro de mídias, isso contabiliza a frequência do aluno. Então, ele pode sim estar assistindo no repositório, fora da aula presencial, vamos dizer assim, né, do horário ao vivo do centro de mídias. E ele tem que sim estar fazendo aquela tarefa que é colocada pelo centro de mídias. E no artigo 11, também diz um pouquinho sobre os professores que se encontram no grupo de risco e que sempre estão em teletrabalho. Então, esses professores, eles deverão exercer algumas atividades. Então, fazer o acompanhamento desses alunos que estão em remoto, transmitir as aulas através do aplicativo do Centro de Mídias, fazer produção e correção de algumas atividades que podem ser enviadas para os estudantes, que é o roteiro de atividades, fazer a busca ativa, orientar a família dos estudantes, né, da importância dele estar assistindo essas aulas do Centro de Mídias, de estar fazendo as atividades, tanto do Centro de Mídias, como aquela que a escola, que o professor encaminha para ele. Fazer uma interação com o aluno através do Centro de Mídias, tá? E outras atividades que podem ser compatíveis com o teletrabalho. Na resolução 32, no artigo 11, no parágrafo 4º, ele fala que a frequência diária dos profissionais da educação da rede estadual será apurada na seguinte conformidade: pelo registro ponto, quando vai para a escola, assina o ponto, ou pela conferência do relatório do acesso do Centro de Mídias, para a realização das atividades elencadas no 3º parágrafo. Então, é aí que eu volto de novo para falar para vocês sobre o login. Tá? Você, professor, dentro da sua carga horária, você está lá assistindo o Centro de Mídias ou transmitindo sua aula pelo Centro de Mídias, fazendo alguma atividade com seu aluno no Centro de Mídias. O que você terminou? Sai, mas sai totalmente, desloga do Centro de Mídias. Quando você for entrar novamente, você entra, faz o login novamente, tá? E também a gente pode estar verificando a frequência desse professor, do professor, por plano de atividade profissional, não for docente e estiver em teletrabalho. Então, todo profissional da escola também tem que ter o plano de atividade. Geralmente, a equipe gestora já fez esse plano de atividade de todas as pessoas que não são docentes dentro da escola e que estão em teletrabalho. E só para lembrar aqui, né, um lembretinho, para acompanhar a presença dos professores, a unidade escolar poderá verificar através do acesso do Centro de Mídias, contido na sede, conforme o tutorial contido em anexo, que depois eu vou estar mandando o anexo junto com o PPT para as escolas. Os acessos do professor devem sempre respeitar o seu horário de trabalho, tá? Seu horário de trabalho todo. Então, a gente tem o horário de trabalho de sala de aula, né? O horário de aula, horário de ATPC, horário de ATPL. Tudo é somado
como horário de trabalho do professor. Então, agora um pouquinho sobre busca ativa. Fora da escola, não pode. Busca ativa escolar. O que é busca ativa? É só eu ir buscar meu aluno, falar? O que é isso? Busca ativa é uma estratégia de mobilização social, sempre visando garantir o serviço público, tá? Por diversas razões, tem os direitos assegurados, eles podem, principalmente aqueles alunos que são vulneráveis ou são invisíveis. Quem são os invisíveis? Aqueles que nunca apareceram na escola, que nunca fizeram nada, que não entregaram nada. E o vulnerável? O vulnerável é aquele que, assim, entrega uma coisinha ou outra, entrega de um professor, some por um bom período, depois retorna, faz só uma coisinha de um professor. É aquele aluno que a gente percebe que ele está sumindo, que ele está evadindo da escola. Então, esse aluno, ele também tem, como que eu vou falar para você? Direito à busca ativa, tá? A busca ativa escolar, ela está prevista não só em legislações do Estado de São Paulo, mas também na legislação brasileira e que trata da garantia do direito à educação. Então, na Constituição, no ECA, na LDB, no PNE, tá? Sempre lembrando que a gente não pode deixar ninguém para trás. E de quem que é a responsabilidade da busca ativa? É do professor, é do diretor, é do mediador, ou POC agora, né? Do professor coordenador, da família, do GOI, do agente, do vice. De quem que é a responsabilidade da busca ativa? É de todos. Todos são responsáveis pela busca ativa. E no comunicado externo 312, a gente tem orientações sobre atividades escolares durante a fase emergencial. E aqui ele reforça mais uma vez, que os estudantes devem concluir as atividades até o final do bimestre, que é dia 30, e que é importante reforçar que os professores devem acompanhar seus alunos e apoiá-los na organização da rotina escolar. Ainda que tenha prazo, o professor deve incentivar os estudantes a se organizar e colocar essas atividades, né, em dia. E aqui eu coloco mais uma vez aqueles professores que estão realizando, que são do grupo de risco, realizando em teletrabalho, e que também, além dessas funções de exercer essas atividades, para as ações de busca ativa, principalmente, todos os profissionais da educação, eles têm direito ao chip. O chip do Estado, dos profissionais da educação, que é realmente para isso, para ele estar interagindo com o seu aluno, para estar fazendo a busca ativa. Se alguém tem interesse ainda pelo chip do profissional da educação, é só entrar na sede, manifestar o interesse pelo chip e avisar a escola, né, a equipe gestora da escola, que a equipe da gestora da escola
vai estar encaminhando para a gente essa solicitação e nós vamos estar encaminhando o chip para o profissional da educação estar utilizando. E ainda no comunicado 155, diz sobre os estudantes que não realizaram a entrega das atividades propostas, seja por dificuldade de acesso, né, das atividades ou das atividades presencial, qualquer outro motivo. Não importa o motivo, mas o aluno não entregou nada, não fez, não participou. Eles têm prioridade no processo de busca ativa. Então, a gente tem que ficar sempre ligado para ver qual o nosso aluno que realmente precisa da busca ativa, tá? Nós temos que estimular nosso aluno para que eles entreguem essas atividades. Os motivos que causaram essa não participação precisa ser investigado, saber o porquê que o aluno não está fazendo, qual a situação que o aluno está passando, se a necessidade, se ele não tem acesso à informática ou tanto ao equipamento quanto à internet. Então, a gente deve sempre estar oferecendo outras oportunidades pedagógicas, né, para os nossos alunos. Ou para eles fazer a compensação dessas atividades, né, então tirar a nota dele do bimestre, e também, se for preciso, os trabalhos de compensação de ausência, tá? Que também pode estar sendo feito não só lá no final do ano, mas no decorrer do bimestre também. A gente sempre tem que estar pensando em estar contribuindo positivamente na progressão do nosso estudante, tá? Lógico que existem casos que se torna mais complexo. Então, é importante que a escola, quando eu falo, é toda a equipe escolar, professores, equipe gestora, GOI, todo mundo da escola, que ele acolha tanto a família como o estudante para pactuar ou repactuar, né, sobre a entrega dessas atividades, o cuidado na qualidade dessas atividades, a data, sempre tendo, assim, um momento de conversa com a família. Então, mostrando que é essencial que ele faça essas tarefas. Na resolução 98, de dezembro de 2020, ele diz que o docente com aulas, né, ou classes atribuídas, tem que entrar em contato com o aluno faltante, entrega de trabalhos e tarefas. Entrar em contato com o responsável para comunicar as ausências e utilizar plataformas digitais de aprendizagens definidas pela SEDUC. Entrar em contato com os alunos faltantes, entregar o trabalho. Então, eu posso fazer esse trabalho de forma impressa. Leva para a escola, pede para a escola imprimir um roteiro de atividade para esses alunos, para eles estarem fazendo, para eles estarem participando. Sempre que perceber que não participa uma semana ou várias aulas, já entre em contato com a equipe escolar, para já entrar em contato com o responsável, para ver o porquê que esse aluno está faltando. E sempre a gente está
se possível, utilizando as plataformas da SEDUC. E lá na resolução 7 de janeiro desse ano, ele fala sobre o PROATEC, que é o professor que atua no projeto de apoio à tecnologia e inovação. Então, o PROATEC, ele tem algumas atribuições também, que é apoiar tanto o estudante como os profissionais da escola, de como fazer o login, de como navegar pelo aplicativo, se está com problema de senha, ajudar a resolver o problema da senha dos alunos, estar orientando no manuseio de todos esses equipamentos tecnológicos, tá? E também, quando possível, e que a escola for fazer alguma compra de equipamentos, estar sempre aconselhando, buscando a melhor escolha para esses equipamentos. E ainda sobre o PROATEC, ele também tem que dar suporte à equipe da escola de forma adequada, de como utilizar de forma adequada o diário de classe. Tá? Então, nós temos aí, então, o PROATEC, um colaborador para as escolas. Algumas escolas ainda não têm, outras já têm, mas é uma pessoa que está ali para estar apoiando tanto os alunos como os professores e os demais profissionais da escola. Lembrando que os PROATECs, eles têm todo o apoio dos PCNPs de tecnologia e do NIT. Então, agora vamos falar um pouquinho do encerramento do bimestre. Então, o bimestre começou dia 8 de fevereiro, depois nós tivemos um período de recesso, e ele encerra dia 30 de abril. E o conselho de classe deve ser até o dia 30 de abril. Então, durante todo esse período de teletrabalho, o principal meio de controle de frequência será a entrega de atividades previstas no plano de aula com sequências didáticas elaboradas pelo docente e o acompanhamento do centro de mídias. Então, gente, tudo que o meu aluno fizer, eu posso levar em conta. Não só o acompanhamento do centro de mídias, porque às vezes ele não tem acesso e eu tenho que oferecer a ele outros meios de entregar as atividades. Tá? Então, a equipe escolar, ela deve garantir que os professores acompanhem e interajam com os alunos, prioritariamente ao vivo no centro de mídias. Prioritariamente, tá? Aquilo que eu já falei lá no começo. Deu certo meu horário, casou meu horário, tudo bem. Senão eu vou estar usando o repositório, prioritariamente ao vivo. Não obrigatoriamente ao vivo, tá bom? Então, eu vou estar usando depois o repositório. Aí, cada aula, né, prevista, tem, lógico, que tem seu próprio plano, que tem que estar inserido lá no diário de classe, o resumo das atividades, as habilidades trabalhadas. Então, gerando, assim, um documento e um cumprimento legal, tá? Então, a gente, gerando o nosso diário de classe, a gente está gerando um documento legal. É a escrituração, é a documentação da vida escolar do aluno. Aí embaixo nós colocamos uma observação. O professor deve interagir prioritariamente com os alunos no centro de mídias. Mesmo porque o acesso a esta plataforma é importante para sinalizar a frequência do docente, mas também poderá utilizar outras ferramentas e plataformas de interação com os estudantes.
WhatsApp, Facebook, Meet, Zoom, Classroom, entre outros que a escola pode estar usando. Nós temos que priorizar o atendimento ao nosso aluno, buscando sempre manter a melhor maneira para o processo de ensino-aprendizagem ocorra e não deixando nenhum aluno para trás. Então, eu vou usar prioritariamente o centro de mídias, mas eu posso sim estar usando outras plataformas, outros meios de chegar ao meu aluno, não deixando nenhum para trás. E aí, no caso dos estudantes que não dispõem de algum recurso digital, é aquilo que a gente sempre está falando desde o início da pandemia, é necessário que ele faça essas atividades através de material físico. O caderno dele, o livro didático, o Aprender Sempre, currículo em ação, fascículos de atividades, livros de leitura, lista de atividades impressas pela escola, nem se for para o aluno passar, deixar lá na escola para o professor pegar, ver, corrigir essa tarefa, ver o que o aluno fez, mas a gente não pode desconsiderar nenhuma atividade do aluno. Né? Então, ele não tem acesso ao recurso digital, mas eu tenho que oferecer de alguma outra forma. As instituições de ensino devem registrar e arquivar essas evidências que demonstrem as atividades escolares realizadas fora da escola, com o intuito de compor a carga horária de atividade escolar obrigatória. Então, eu posso estar arquivando essas evidências, mostrando que meu aluno não fez lá de maneira virtual, através de um recurso digital, porque ele não teve acesso, então ele não tem a presença no centro de mídias, mas olha, eu tenho aqui a pasta de atividades do aluno, que eu posso estar demonstrando que ele cumpriu, sim, a carga horária dele enquanto estudante. E também o acompanhamento e o monitoramento desses alunos. Então, é importante a escola estar em conjunto com a família, sempre buscando engajar o estudante para que ele realize essas atividades não presenciais, buscando sempre avançar no seu aprendizado. Em alguns casos que não estejam participando, é essencial tomar algumas ações, tá? Então, aqui a gente vai dar exemplo de algumas ações que a gente pode estar fazendo. Entrar em contato com os responsáveis ou com o estudante, se ele for maior de 18 anos, para saber o porquê que ele não está participando das atividades escolares. E durante essa conversa, explicar para ele qual a importância da participação do aluno, do filho, do estudante nessas ações. Buscar soluções conjuntas com os professores de forma a facilitar a participação de todos. Então, eu dou aula no primeiro A e eu estou com um problema com um determinado aluno. Eu preciso saber, junto com os outros professores do primeiro A, se aquele aluno que não está fazendo nada, que não está entregando nada, é só realmente comigo ou com toda a equipe? Aí eu preciso buscar, junto com a minha equipe de professores do primeiro A, qual a melhor forma para facilitar a participação desse aluno. Como que a gente pode estar chegando a esse aluno? Às vezes, um professor tem mais facilidade de conversar com esse aluno, tem mais acesso a esse aluno. Então, entre os professores, a gente está buscando algumas soluções. Acompanhar de forma efetiva a participação dos estudantes, principalmente aqueles que apresentam a maior dificuldade, sempre
oferecendo o apoio necessário para ele. Está com dúvida, procura tirar a dúvida, faz uma videochamada, procura fazer uma atividade adaptada para que ele entenda, porque ele não entendeu como está lá no Aprender Sempre ou no Currículo em Ação. Então, procurar meios de apoiar esse aluno que tem dificuldade, tá? Logicamente que cada escola tem a sua especificidade e cada um sabe a realidade que tem, né? Até chegar nos seus estudantes, até chegar à casa desses estudantes e como engajá-los nas atividades. Então, a equipe escolar também, ela tem que estar tomando algumas ações, né, específicas de acordo com a sua realidade. Todos já sabem, né, que nós temos uma priorização de habilidades essenciais, e a priorização, ela focou nas habilidades e nos conhecimentos essenciais que são imprescindíveis para que o aluno aprenda, para que ele avance na trajetória dele. E a matriz de habilidades essenciais, ela define tanto conhecimento como habilidades de todos os estudantes, de tudo que ele tem que aprender no ano de 2021, considerando que 2021 não é um ano único, nós temos um ciclo, 2020 e 2021. Então, quando foi elaborada essa matriz, eles levaram em conta o quê? As habilidades essenciais do que o aluno precisava saber da série anterior e o que ele precisa saber na série vigente. Então, o pré-requisito da série anterior e o que ele precisa saber agora para que ele possa avançar na sua trajetória acadêmica. O foco que a gente sabe, né, nas habilidades essenciais, ela implica em em uma priorização. A gente sabe que nem todas as habilidades presentes no documento do Currículo em Ação estão na matriz de habilidades essenciais. Não é necessário trabalhar todas essas atividades do material do Currículo em Ação, mas o foco é nas atividades dos materiais didáticos que contribuem para o desenvolvimento das habilidades essenciais. Então, eu posso estar selecionando atividades que contribuem para o desenvolvimento das habilidades essenciais. Então, eu vou pegar a matriz de habilidades essenciais da minha disciplina e eu posso estar selecionando algumas atividades ali. No caso de língua portuguesa e matemática, o material Aprender Sempre, ele já cobre a maioria dessas habilidades essenciais, sendo que não são cobertas por esse material que devem ser selecionados no material didático do Currículo em Ação. Tá? Ou no São Paulo Faz Escola, no caso do 2º e 3º ano. O mesmo para as disciplinas que não possuem o material Aprender Sempre. Quer dizer, aquilo que o Aprender Sempre não cobre, eu vou ter que buscar em outro material. Então, ou no Currículo em Ação, ou no São Paulo Faz Escola, no livro didático, eu vou estar buscando desenvolver essas habilidades essenciais. E como que eu posso garantir, né, o alcance das habilidades essenciais? Então, eu tenho o Aprender Sempre, as sequências digitais de atividades que já estão abertas na plataforma do CAED, as avaliações formativas e diagnósticas produzidas pela SEDUC, então a ADE, que foi a impressa, que já está sendo corrigida, né, digitada, e a AP, que o aluno tem até o dia 30 de abril para fazer na plataforma do CAED. Então, a AP
de língua portuguesa e de matemática, ela vai do primeiro ano do ensino fundamental até o terceiro ano do ensino médio, e a AP, de ciências humanas e de ciências da natureza, ela vai do quarto ano do ensino fundamental até o terceiro ano do ensino médio. E também a gente tem as avaliações e as atividades internas da escola, o currículo em ação e o São Paulo Faz Escola. Tá? E sobre a avaliação? Nós recomendamos que os professores utilizem diversos instrumentos para estar avaliando o seu aluno, para estar acompanhando esse processo de aprendizagem, incentivar sempre o comprometimento no estudo. Por exemplo, a realização dos roteiros de atividades da escola, fazer projetos e pesquisas, fazer a ADE, fazer a AP, as sequências digitais, os instrumentos de formas discursivas, observação da participação e engajamento na sala de aula, autoavaliação, avaliações internas. Então, eu tenho que levar em consideração, para avaliar meu aluno, tudo o que faz parte dele. Tá? Tudo o que faz parte do meu aluno, eu tenho que levar em consideração. Nenhum estudante deve ser prejudicado em sua avaliação por não ter acesso ao computador, internet ou outros recursos. Caso haja estudantes que não consigam realizar as atividades não presenciais, estes deverão realizar atividades adicionais, aulas de recuperação e reforço, realizar avaliações a serem contabilizadas em suas notas no retorno das atividades presenciais. Então, olha lá, eu não posso deixar de levar em consideração nada. Meu aluno não entregou nada até agora, mas no dia que voltar à aula presencial, ele traz tudo feito. Eu tenho que contabilizar isso na nota dele, no retorno da atividade presencial. Eu não posso dar uma nota baixa para o meu aluno se eu não conseguir nem falar com ele. Eu tenho que fazer a busca ativa dele. Eu tenho que saber o porquê que ele não está fazendo. Então, a gente tem que buscar algumas atividades adicionais, aula de recuperação, fazer o reforço, buscar de qualquer forma para que o aluno não seja prejudicado. Bom, aqui as referências que nós utilizamos hoje. Aqui a nossa avaliação, eu vou estar colocando no chat aqui e também lá no YouTube. Lembrando que através da avaliação a gente gera a nossa lista de presença e gera também as próximas pautas com as sugestões de vocês para as próximas ATPCs. E para finalizar, é necessário sempre fazer o melhor na condição que você tem, enquanto não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Então, sempre buscar a melhor condição que a gente tem para fazer melhor ainda, tá? Eu gostaria agora de deixar aí um pouquinho, se alguém quer falar alguma coisa, se alguém quer perguntar alguma coisa aí no chat. Estou olhando aqui se veio alguma pergunta. Tem um aqui no YouTube sobre um comentário, mas é uma parte técnica do Centro de Mídias, então, por favor, eu vou pedir para o professor Fábio procurar o Proatec da escola dele para ver o que está acontecendo quando ele loga e dá erro sempre, tá bom?
O link está aqui em cima, acabei de colocar, mas eu coloco novamente o link da avaliação. Se não temos mais nenhuma pergunta, eu gostaria de agradecer a todos, eu gostaria de agradecer a equipe do Núcleo Pedagógico, a equipe de supervisão, a UNIT, está sempre nos apoiando, a dirigente Carla. Mais uma vez, obrigado a todos. Até o próximo ATPC. Se cuidem. Tá? Um abraço a todos. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Márcio, José Márcio. Professor Ocimar, sobre atualizações das atividades do Centro de Mídias, toda essa parte técnica, eu peço, por favor, para vocês entrarem em contato com o Proatec da escola, tá bom? Muito obrigado. Tenham todos um bom dia.